Eu quero dar as boas-vindas aos presentes a essa sala, que hoje conta com o Volney Canônica, né, que é uma pessoa que tem uma caminhada importante na formação de leitores, trabalhando em projetos, não só pessoais, mas institucionais também. E eu vou só dizer o que ele faz, rapidinho, depois a gente conversa mais diretamente. Então, ele é diretor do Instituto Quindim de Leitura, é especialista em literatura infantil e juvenil pela Universidade de Caxias do Sul e literatura, arte e pensamento contemporâneo pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. É também graduado em comunicação social, com habilitação em relações públicas pela Universidade de Caxias do Sul, além de ator e diretor de teatro. Né? Fiz muita coisa nessa vida toda aí, né? Trabalhou na Secretaria Municipal de Cultura de Caxias do Sul como coordenador de ações de teatro, na equipe de coordenação do Programa Permanente de Estímulo à Leitura, Livro Meu, foi assessor da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil e esteve à frente também da divisão de livro, literatura, leitura e bibliotecas do extinto Ministério da Cultura, né, que nós lamentamos. E é professor palestrante de diversos cursos sobre a promoção da leitura literária pelo país. Então, enquanto convidado da Sexta-feira Literária de Bonito, você fala sobre a literatura e o universo infantil. Qual o fio condutor? Então, eu deixo aí esse fio para você costurar. Bom, primeiro eu queria agradecer enormemente o convite, né, Maria Adélia, seu convite, o convite de toda a equipe da FLIB, e dizer que é um prazer estar aqui com vocês, que é o meu primeiro ano na FLIB, mas não vai ser o último, porque eu vou comparecer agora em todas, eu vou aparecer em todas. E muito feliz de estar aqui, muito feliz de poder compartilhar, mesmo neste momento tão difícil, né, que é esse momento, as festas literárias é o grande encontro entre o autor, o leitor, o fazedor do livro, né, de todo o ecossistema, como eu chamo, que envolve o livro e a leitura. E não poder estar pessoalmente, né, não poder estar tomando um cafezinho, podendo escolher um livro, indicar um livro, essas coisas que a gente faz num evento literário, numa feira literária, deixa a gente um pouco triste, mas a gente sabe que é momentâneo, que é passageiro e que a gente precisa continuar, mesmo virtualmente, com esses eventos, para que logo, o ano que vem, se tudo der certo, a gente esteja juntos, né? E não fique nenhuma lacuna, né, nesse período em que a gente não pôde se encontrar pessoalmente. Bom, você leu um monte de coisa aí e que justifica um pouco essa barba branca, um pouco esse cabelo branco, né? Mas eu sempre gosto de dizer que eu me considero um leitor em processo. Isso para mim é muito importante, porque a gente trabalha no universo da formação dos leitores, né? E aí são vários agentes que trabalham na formação dos leitores, né? O escritor, a editora, a livraria, a biblioteca, né? Quem faz evento literário, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Educação. Então, são os professores, são vários agentes que trabalham na formação de leitores. E o leitor, ele está sempre em processo. A gente não consegue... Eu não me considero um leitor formado. Eu me considero um leitor em processo, né? Eu sempre digo que a cada dia eu vou colocando vírgulas na minha ficção, vírgulas no meu conhecimento, vírgulas no meu entendimento de mundo. E, quem sabe, depois aí, né, quando eu não estiver mais nesse mundo físico, é que eu posso botar um ponto final e alguém pode dizer, ali já foi um leitor. Né? Então, até isso acontecer, para mim, eu estou em processo. Isso é muito importante para a gente entender, né, esse universo da infância, esse universo da literatura, esse universo que é o fio condutor, né?
entre a literatura e a infância. Porque sozinho a gente não vai conseguir dar conta. Isso é muito importante que a gente entenda que sozinho a gente não forma leitores. A gente precisa de muita gente. Então, precisa tecer, né? Precisa costurar, precisa alinhavar, né? Com diferentes fios, essa formação, essa construção, né? Literária de um leitor. E aí, eu vou pedir licença para vocês para compartilhar, vou pedir se vocês puderem compartilhar aqui, que eu possa mostrar uma apresentação que eu fiz para compartilhar com vocês. Eu não vou ficar muito na apresentação, mas eu preciso que a equipe técnica abra para eu compartilhar aqui a minha apresentação. O host me autorize a compartilhar aqui minha apresentação da tela. Renata. Oba, obrigado, Renata. Já estou vendo. Acho que vocês estão vendo a minha tela. Deixa eu botar como apresentação total. Não, peraí. Estou entendendo aqui. Deu. Tá aparecendo para vocês? Tá ótimo. Tá. Então, o tema, né, o que eu gosto de falar é a literatura e o universo infantil, qual o fio condutor, né? O que nos conduz como formadores de leitores, o que nos leva, né? E a partir daí, eu tenho a seguinte pergunta, né? Por que os livros infantis são importantes para as crianças? Por que a gente acha que o livro infantil é importante? Por que a gente alcança o livro infantil? Né? Qual é a finalidade disso acontecer? Existe função para o livro infantil? Existe função? Existe uma única maneira de formar leitores? Existem receitas para formar leitores? Né? O que acontece? O porquê que, dentro de uma casa, por exemplo, uma família que tem 2 filhos, um se torna leitor e o outro não se torna leitor, né? E os pais fizeram a mesma coisa, entregaram os mesmos livros, levaram nos mesmos espaços. Por que isso? O que acontece, né? Isso são vários questionamentos que eu não tenho resposta para tudo, mas mais do que ter a resposta, assim como a criança, o mais importante da criança nunca é a gente dar a resposta, é ouvir a pergunta, né? Porque é na pergunta que a criança estabelece a sua relação com o mundo, e não na resposta que ela vai ter, que ela vai construir a sua relação com o mundo. Porque a pergunta ela é muito maior do que qualquer resposta. Então, eu elenquei aqui só algumas coisas que a gente sempre tem em mente quando a gente pensa na formação dos leitores, né? O porquê a gente alcança os livros para as crianças. A gente alcança os livros porque ajudam na aquisição do vocabulário, porque desenvolve o imaginário, porque contribui para o simulacro, servem para apresentar o mundo, para o entretenimento, para estabelecer uma relação com o adulto. Isso são alguns pontos, e aí eu poderia elencar aqui muitos outros, que a gente costuma dizer que são essenciais na formação dos leitores, né? A gente forma leitores para isso, né? A gente entrega os livros, a gente constitui biblioteca escolar, biblioteca particular, biblioteca pública, porque a gente quer ver que as crianças tenham acesso a isso. E eu me pergunto sempre se é só isso, né? Ou todas as outras coisas que a gente ainda não elencou, ou se é porque a gente acha
que isso foi importante na nossa infância, né? Então, o que eu estou dizendo é que hoje eu vou apresentar muito mais perguntas, né, do que respostas. E por que eu estou fazendo isso? Porque as crianças me ensinaram a ser assim, né? As crianças do qual eu compartilho lá no Instituto de Leitura Quindim, um espaço de observação, uma biblioteca de referência, né? Me ensinam a perguntar e não a responder, né? Então, o processo de escuta é o processo fundamental para que a gente possa contribuir na formação do leitor, que é único, que é ímpar. Então, por isso que não existe uma única maneira. A gente sabe que tudo isso está aqui incluso na formação de um leitor, mas a gente não sabe se o que leva a criança a escolher o livro X ou o livro Y, o que leva a criança a sentar e ficar quietinha lendo, o que leva a criança a pedir para que o pai leia 5, 6, 12, 20 vezes a mesma história, se é isso, né? Se é a intenção de ela entender algo que está acontecendo com ela e aí ela fazer o simulacro sobre isso com a história, ou se ela encontrou uma palavra nova e quer entender essa palavra. E eu vou sempre falar e apresentar exemplos, né? Porque para mim isso é muito. Deixa eu dar um stop aqui que eu vou fazer alguns exemplos, depois eu volto, então fica a tela e a minha voz. Eu sempre tem a ver com um exemplo. O meu estudo os meus estudos são estudos de casos, estudos presenciais. Vou dar um exemplo que aconteceu na minha família, num jantar, com uma sobrinha neta, né? Na época ela tinha 3 anos, e acabamos o jantar, tinha a bisavó na mesa, a avó, né? Eu, mais pessoas na família, e essa minha sobrinha neta, ou seja, a bisneta, né, da avó que estava presente. E a gente entregou para ela o livro O Drufis, que é um livro incrível, da Eva Funari. É um livro que a Eva Funari pegou a mão dela, né, e desenhou em cima da mão dela diferentes relações familiares. Então, tem diferentes concepções de família. É um livro que ganhou Jabuti, que ganhou inúmeros prêmios. E são mini contos dessas famílias. E num desses contos, o pai morre, né? E a avó que estava contando essa história, quando contou esse conto, que o pai morria, e que ela nem conhecia a história, estava contando o livro pela primeira vez, então também foi surpreendida com essa história. Aí ela disse, o pai morre. E virou a página logo para tentar contar outro mini-conto, outra história do livro. E a menina de 3 anos puxou a página de volta e disse, o pai morre? E aí houve-se um silêncio na mesa de jantar. Aí a avó disse, vira estrelinha. E tentou ler outro conto e a menina puxou a página de volta e disse, mas o pai morre? E a avó disse, depois que a gente fica muito velhinho, né, a gente vai para o céu. E foi de novo tentar contar a história. E a menina puxou e disse, mas o pai morre. A bisavó, que estava junto na mesa e já tinha esse questionamento da criança já tinha causado todo um desconforto, e eu, né, assim, com os olhos desse tamanho, vidrado em tudo que estava acontecendo, porque para mim tudo era novidade e importante, aquilo, a bisavó disse, este livro é muito pesado para criança, não deveria ser contado para criança.
Aí a gente vai entrar nos tabus, né? A gente vai entrar no que pode, o que não pode. E aí, trago aqui para a nossa reflexão, né? Primeiro, que poderiam ter de algumas coisas que eu estou falando aqui, que eu elenquei, que é a questão do simulacro, essas questões todas. Mas esta menina, por exemplo, ela não, o histórico dela, ela não perdeu nenhum bichinho de estimação. Ela não perdeu nenhum familiar. Ela não foi a a nenhuma cerimônia funeral. Ela não sabe o que é isso. Não fazia parte do universo dela essa questão. Então, mas a bisavó, né, que está agora com 90 anos, na época estava com 87, a bisavó disse que o livro era muito pesado para esta menina. A bisavó que já perdeu muitos familiares, né, que já perdeu amigos. Então, para quem que o livro é pesado? Para quem que essa história, né, deixa triste? Para a criança ou para a bisavó? Para a criança ou para o adulto? E eu não tenho como saber, mas eu acredito que talvez seja a aquisição de uma palavra, a palavra morte, a sonoridade da palavra morte. A gente sabe muito bem que quando a gente conta histórias, as crianças não conhecem, não têm todo o vocabulário, e se interessam e riem de palavras que nem são tão engraçadas, né? E tem palavras que são pesadas que não fazem a mínima importância para elas. É só a gente lembrar, né, aquele conto do Boi da Cara Preta, né, aquela música do Boi da Cara Preta, uma música de dormir, de ninar, que vai falando, né, o boi que vai pegar a criança, que se a criança entendesse o valor da palavra, ela se apavoraria e jamais dormiria com a sonoridade da palavra. Então, isso é muito importante para a gente entender, neste processo, o que a gente está buscando, né? E o que a gente está oferecendo. Bom, uma das coisas é, por que a gente não fala de morte para a criança se isso é tão natural, né? E isso faz parte do dia a dia da criança? Porque a morte é uma perda. A gente precisa lembrar disso, né? Que a morte é uma perda e a perda ela faz parte desde o momento que a gente nasceu. A gente tem muitos ganhos, né? Desde ganhos de cabelo branco e barba branca, mas também tem muitas perdas ao longo da nossa trajetória. E a criança tem esse processo também. Então, quando a gente oferece livros para a criança, a gente está oferecendo para quê? Para entreter? É fundamental, é ótimo, é bom, tá ali entre as coisas que eu coloquei, não tem nenhum problema. Para fazer o simulacro da vida, também. Para ajudar na aquisição de palavras, de entendimento, de informação, de conhecimento, muito, né? Para que a gente possa se relacionar com o outro, entendendo as diferenças do outro, fundamental. Então, quando a gente está pensando na formação do leitor, qual é o fio? Quais são os fios, né? Quais são os fios desse novelo que a gente puxa? O que a gente está ajudando a construir? Que teia a gente está ajudando a construir? Então, isso, para mim, é fundamental. Vou botar aqui de volta a apresentação. Quando eu penso, eu queria ler para vocês um trecho do livro Como um Romance, do Daniel Pennac, que ele diz assim, que ele fala sobre o leitor, né? Ele é um público impecável e excelente. Ele é desde cedo o bom leitor que continuará a ser se os adultos que circundam
alimentarem seu entusiasmo em lugar de pôr à prova sua competência. Estimularem seu desejo de aprender antes de lhe impor o dever de recitar, acompanharem seus esforços sem se contentar de esperar na virada, consentirem em perder noites em lugar de procurar ganhar tempo, fizerem vibrar o presente sem brandir a ameaça do futuro, se recusarem a transformar em obrigação aquilo que era prazer, entretendo esse prazer até que ele se faça um dever, fundindo esse dever na gratuidade de toda aprendizagem cultural e fazendo com que encontrem eles mesmos o prazer da gratuidade. Por que isso? Porque quando a gente pensa na formação de leitor, a gente está sempre pensando na criança em incluir, né? A gente continua no processo de educação ainda falando de conceitos do século XII e do século XIV sobre a visão da infância. Eu costumo dizer que é um olhar colonizador para a infância. É o adulto, do alto da sua torre, olhando para baixo para a criança, que é menor, e dizendo, você não tem conhecimento e informação, e eu preciso colocar dentro de você esse conhecimento e essa informação. A gente ouviu e escuta muito, é muito comum, né? A gente ouvir as pessoas dizer assim, a criança é uma página em branco que precisa ser preenchida. Isso é um conceito do século XII sobre educação. É só pesquisar e a gente vai ver. Então, a criança nunca foi uma página em branco. Nunca será uma página em branco. Ninguém nunca foi e nunca será uma página em branco. É importante a gente entender isso, porque o que nos difere da criança, né? O adulto e a criança, até porque a gente fala muito do complexo de Peter Pan, né? O que faz com que o Peter Pan não cresça? Ele não consegue acumular memórias. Não é que ele não tenha vivências, né? Se a gente for na história, no filme, em qualquer referência, a criança tem vivências e a criança cresce porque, além das vivências, ela acumula memória, né? Então, o fato de você acumular memória não significa que você é melhor ou pior que o outro, porque as memórias também são seletivas. A criança, ela tem uma percepção sempre inaugural, que a gente vai perdendo essa lente inaugural sobre as coisas, né? Hoje eu sou cheio de razões, achando que sei muita coisa sobre a formação de leitores, e de repente eu estou lá na biblioteca do Instituto e vem uma criança e me faz uma pergunta que eu jamais imaginei que ela pudesse existir, que essa pergunta pudesse existir. Isso cai por terra todo o meu conhecimento. Então, esse processo, formar leitor, tem mais a ver com escutar do que ler para a criança. Né? No meu ponto de vista, formar leitor tem mais a ver com escutar o que a criança deseja, quais são as histórias, quais são os livros, qual é o caminho, o que a interação dela com essas histórias, do que eu construir este caminho para ela. Na verdade, ela me ensina a pegar o trator e abrir o caminho. Quem está na condução deste trator para abrir o caminho é ela, não sou eu. E quando a gente consegue virar essa chave, a gente começa a entender que a formação do leitor, ela não é só complexa, mas ela é encantadora. Né? Porque, às vezes, isso pode nos assustar e dizer assim, bom, eu
trabalho numa turma com 30, 40 alunos, como é que eu vou construir 30, 40 caminhos, né, diferentes Mas eu preciso lembrar do que eu falei lá no início, que é, eu não formo leitores sozinhos. Eu faço parte da formação dos leitores. Então, eu preciso, seja na escola, seja num projeto de leitura de uma instituição, seja num projeto de leitura de uma biblioteca, eu preciso formar leitores além das crianças. No Instituto, a gente diz que o Instituto de Leitura Quindim é um oásis para a família. Então, eu não me preocupo só com a criança, eu me preocupo com a família. Eu preciso formar a família leitora. Porque se o ser humano aprende pelo exemplo, todos nós aprendemos pelo exemplo, né? Eu sempre costumo dizer, essas falas sempre me lembram muito Bartolomeu Campos de Queiroz, um grande autor nosso, mineiro, né? Que ele dizia assim, a gente não quer mais dividir o pão, a gente quer dividir o caviar. Quando ele falava sobre a qualidade, a importância de entregar livros bons, né? Livros que mais questionam do que respondem, e da qualidade tanto na escrita como na qualidade visual, na qualidade da produção do livro, no design gráfico. Por que isso? Né? Por que a gente quer entregar o caviar e não mais o pão? Porque todo mundo merece o melhor. Né? As crianças merecem o melhor. Agora, é difícil comer uma comida requentada, refinada, se a gente nunca comeu. A gente vai ter que olhar para o outro, né? Para ver como é que se come e aí fazer. Então, o exemplo, ele é fundamental. Se, ao pensar na formação do leitor, eu não conseguir pensar no exemplo, se eu ao fazer a formação dos leitores, eu chegar com coisas prontas, com um pensamento de que as respostas estão dadas, né? Eu vou tá afastando. Michelle Petit, uma autora francesa, também muito amiga do Instituto, ela fala das barreiras invisíveis, né? Que afastam o leitor, por exemplo, do equipamento biblioteca, né? E aí eu vou mostrar um pouquinho de algumas fotos, algumas coisas da biblioteca do Instituto, para ir embasando um pouco do que eu penso e como é que eu conduzo esse fio, né, lá no Instituto. Claro, gente, se vocês me perguntarem se essa é a fórmula certa, eu vou dizer que não. Não tenho dúvida. Eu estou dizendo que eu faço e é muito na experimentação. É muito... As crianças me ensinam a mudar os livros de lugar. Tá? Eu vejo se não estão funcionando. Eu pensei que aqui podia ser o melhor lugar para os livros para os bebês. Bebês ficam longe, não querem nem saber. Eles querem pegar os livros grossos, os livros que estão lá em cima. Então, não é aí, né? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso encontrar a estratégia de que o pai pegue o bebê no colo e leve o bebê para cima, porque o bebê quer também explorar o que está no alto. Né? Isso é fundamental de a gente observar. Né? E, principalmente, a gente precisa deslocar o adulto. Né? A nossa biblioteca nunca pode ser igual todos os dias. O nosso projeto de leitura nunca pode ser igual. Se a gente fala, olha, a gente está formando leitores, então hoje eu vou ler essa história, amanhã eu vou ler aquela outra história. Bom, primeiro, então, se a gente está fazendo um processo de formação, todos os dias o leitor se torna um leitor diferente. Então, não posso repetir as mesmas coisas. Eu não posso repetir o mesmo projeto, não posso repetir a mesma ação, eu não posso, no ano que vem, fazer igual, com o mesmo público, porque se ele passou por um processo de formação, ele já não é mais o mesmo,
né? Então, todo dia, todo momento, assim que eu fechei um livro, esse leitor já é outro leitor do que eu abri o livro. Então, essa complexidade, ela é fundamental. E eu estou dizendo assim, parece complexo, parece difícil, parece que dá vontade de dizer assim, gente, esse cara está dizendo que não dá, né? É muito difícil, eu vou desistir de formar leitores. Não, não desistam, porque não é difícil. Não é fácil, não é difícil. É simplesmente observar o que o leitor me pede. Vou pular aqui, né? Aqui eu também vou pular porque a gente, talvez não, porque tem assim, o que é um leitor para a gente também, né? A gente tem muito disso, e aí eu vou contar várias histórias aqui, porque a gente se pergunta, o leitor é aquele que está alfabetizado, é aquele que lê livros, né? É aquele que consegue juntar as palavras, é aquele que entende o significado das palavras, é aquele que consegue resumir um pedacinho da história. Esse é o leitor? O que é o leitor? Acho que isso é muito importante de a gente se perguntar, né? Porque é a partir daí que eu vou pensar alguma ação. Bom, para mim, o leitor é aquele que está no mundo. E aí, existem diferentes tipos de leitores, né? E aí é que eu preciso trabalhar no meu projeto. E só o leitor que vai me dizer qual é o tipo de leitor que ele é. Vou dar um exemplo dessas barreiras invisíveis e de algo que aconteceu no Instituto e que é muito importante. Tinha um menino, né, lá, tem um menino, né, que frequenta, a gente tem quase 600 famílias associadas na biblioteca do Instituto, e aí tem um menino que foi lá, ele estava no início do processo de alfabetização, certo? E aí a mãe estava escolhendo os livros com ele. E o menino resolveu ir para estande do que a gente chama as estandes dos jovens e mais grandinhos. A gente chama, jovens e mais grandinhos. E aí o menino foi lá e pegou um livro grosso tipo, sei lá, esse aqui, né? Um livro grosso, um livro só com texto, sem imagens e tudo. E a mãe disse, não, devolve esse livro, você ainda não sabe ler. Devolve esse livro e me ajuda a escolher aqui, que era nas estandes onde tem os livros, né, mais infantis, mais para infância. E aí o menino foi lá e devolveu o livro, e eu estou sempre observando. Passou o dedo na lombada e pegou outro livro mais grosso ainda. E foi levar para a mãe. E aí eu estava observando, mas eu estava conversando com alguém. Nisso eu disse para a pessoa, só um minuto, que agora a gente não pode mais conversar. Porque eu comecei a ver o movimento do menino. E aí a mãe disse, eu já te disse que esse livro você não consegue ler, não tem figuras, devolve e vai pegar outro livro. Nisso eu já estava assim, me coçando, né, para interagir. E eu disse, vamos ver o que o menino vai fazer. O menino vai desistir. E o menino não desistiu. O menino pegou um outro de capa laranja e estava indo na direção da mãe. Quando a mãe respirou para falar, eu botei a mão no ombro da mãe e disse, mãe, observa. Deixa. Algo. Aí ela meio, né, assim, sem entender muito, está, né? E aí o menino botou dentro da cestinha, porque a gente usa uma cestinha de supermercado, depois eu vou falar um pouquinho disso, botou dentro da cestinha o livro e voltou a escolher junto dos livros infantis. E eu disse para ela, alguma coisa ele está querendo te falar. Ele está insistindo em pegar um livro que talvez ele vê você lendo livros mais grossos, você e o pai.
E ele está talvez dizendo, olha, eu quero também chegar a ler assim, ou eu quero... Eu disse, leva o livro, vê se tem partes que você pode compartilhar com ele, e compartilha, lê pedaços. Não tenha uma necessidade de ter uma história de início, meio e fim. Não tem esta necessidade de fazer esse tipo de leitura para chegar a um determinado assunto com ele. Mas lê, aproveita o que ele está te dizendo. Eu disse, aqui a criança pode retirar 15 livros. Então, ajuda a escolher os outros 14, mas deixa esse desejo dele ser atendido. E tenta ver. Eu não sei o que ele está querendo. A gente não sabe o que ele está querendo. Agora, se a gente corta, a gente jamais vai conseguir perceber. Né? Então, assim, esse movimento desse leitor, ele é fundamental para a gente entender o que está formando esse leitor. E isso eu só aprendi porque uma professora no 4º ano, né, hoje é o 5º ano, mas na minha época do ensino fundamental era o 4º ano, a professora Marta, ela abria a biblioteca da escola ficava chaveada, então ela sempre era professora de português que levava, ela abria e ela dizia, sirvam-se. E eu botava a cadeira e subia para mexer nos livros de 7º e 8º ano, livros grossos, eu estava no 4º ano, mesmo nas estantes estarem lá colocado aqui os livros que eram para o meu interesse, né? E ela me deixava levar. É óbvio que eu desistia no meio do caminho, que eu não tinha repertório, não tinha fôlego leitor, né? Não conseguia ter uma atenção necessária para ler um livro tão extenso e desistia. Mas o fato de eu botar uma cadeira, de eu crescer, né, com a literatura, talvez hoje impulsione muitas das ações que eu faço. Talvez hoje eu faça com que os pais peguem seus filhos no colo para alcançar os livros lá no alto. Isso pode ser algumas... E aí é por isso que eu estou dizendo, se isso é certo, se isso é errado, se isso é uma grande estratégia, não sei. Vejam só, mas assim, escutando, observando, eu consigo aprender, né? E até não vir uma outra criança dizer assim, isso aqui tudo não vale de nada, ou ressignifica isso aqui para mim, eu não mudo. Então, este é a maior riqueza que a gente tem de formar leitores, de pensar um projeto, porque a criança vai nos exigir pensar sempre fora da estrutura. Né? E aí, quando eu falo da estrutura, é bem isso. Por que a gente empresta 3 livros para a criança? Por que as bibliotecas públicas, escolares, comunitárias, quem estipulou o empréstimo de 3 livros para a criança? Não existe nenhum documento, tá? Eu já pesquisei, não existe nenhum documento. Talvez as pessoas digam assim, não, é porque precisa ter um acervo básico para ser... A pessoa for lá e procurar, o livro esteja lá. Mas se esse livro não está lá, tem outro livro lá. Né? Como é que a gente entrega o que a pessoa nem foi procurar? Né? Porque esse é o bacana. Tudo que eu vou procurar, eu já sei, mas assim, o mais bacana é eu encontrar algo que eu não vou procurar. Né? Então, vejam o que nos leva. E aí a gente diz assim, não, nós queremos formar leitores, mas eu vou restringir o acesso. Não é por mal. É importante a gente dizer isso, assim, não é por mal. Às vezes a gente diz assim, o livro é caro, a criança vai estragar o livro, né? Vai faltar o livro na escola. E aí eu me pergunto, mas aí será que a gente não está fazendo a briga errada? Nossa briga deveria ser, por que não tem uma fartura de livros nas escolas?
Por que que o acervo todos os meses não aumenta mais livros? Por que que o governo não compra mais livros? Por que que não estruturam melhor as bibliotecas? E aí, ao invés de a gente restringir o acesso, né? E dizer, olha, eu tenho pouco, então eu não vou dar. Eu sempre falo para os bibliotecários, para os professores, para quem eu tenho contato, que é o seguinte: ao ir embora da biblioteca, ao fechar, ao travar a biblioteca, olhe para as estantes dos livros. Se as estantes de livros estão cheias, onde está o leitor? Em casa, sem o livro. Livro que dorme em biblioteca só serve para traça, só serve para lagartixa, para poeira. Livro tem que dormir na casa do leitor. Por isso que o Instituto empresta 15 livros. E por que 15? Tá, podia ser 20, podia ser 30, podia ser 12, mas porque é uma quantidade de livros que vai fazer um efeito na casa, né? Os pais vão querer nos matar porque a criança vai deixar o livro jogado embaixo da cama, porque a criança vai deixar o livro no banheiro, o livro na cozinha, o livro no quarto, e o pai vai ter que recolher, a mãe vai ter que contar a história, e acabou um, vai pedir o outro, e vai pedir o outro, e vai querer, às vezes, que leia os 15 no mesmo dia, né? Então, assim, mas ocupa espaço. Tudo que ocupa espaço na nossa casa é porque tem algum significado. Ninguém pendura um quadro por nada. Até por ser bonito, por achar bonito, é porque quer mostrar para o outro que acha esse quadro bonito. Então, se o livro não está presente na vida das pessoas, vai ficar difícil a gente formar leitores, a gente ajudar na formação de leitores, né? E isso é fundamental porque a gente precisa ter um certo desapego. Vou contar uma história que eu adoro contar, que é a da Alice. Eu trabalhei no programa Prazer em Ler do Instituto C&A, coordenei por 5 anos implantando bibliotecas comunitárias no Brasil todo. Então, eu conheço todas as comunidades, favelas, né, e muitas instituições do nosso país. E numa comunidade, lá em Recife, tem uma biblioteca que é chamada Biblioteca do Coque, tem a Betânia, que é a coordenadora da biblioteca, que faz um trabalho incrível, e é uma biblioteca comunitária, e as crianças frequentam. Biblioteca comunitária é maravilhosa, porque a criança entra e sai, a hora que quer, e isso é muito legal, faz parte, é quase que a sala da casa dessa comunidade. E aí, um dia, a Betânia organizando os livros, e aí ela pegou o livro Ou Isto ou Aquilo, da Cecília Meirelles, e só tinha a capa do livro. Não tinha mais as folhas. Tinha sumido as folhas do livro. A Betânia resolveu reunir as crianças para tentar decifrar o enigma que estava acontecendo na biblioteca. E, é claro, sempre tem, em todas as idades, alguém que é dedo duro. E o Pedro disse: tia, foi a Alice que roubou as páginas do livro. Veja bem, a Alice roubou as páginas do livro Ou Isto ou Aquilo, e ela roubava todos os dias uma página. Ela não roubou tudo de uma vez. Todos os dias ela roubava uma página. A Betânia poderia ter se tornado a grande rainha de copas, né, dessa Alice, chamar, mandar cortar a cabeça, chama os pais, devolve, briga, manda comprar outro livro. Ela pegou a capa do livro e entregou para Alice e disse: Alice, está aqui a capa do seu livro. Eu contei essa história na Flip e a Betânia estava. Eu pedi para ela ficar em pé e as pessoas aplaudiram ela. O que me inspira e me ensina, né? Qual é o fio condutor desta ação? Tá?
entre infância e literatura, dessa história. Vocês já pensaram quais foram as estratégias da Alice? Todos os dias roubar uma página. E mais, porque se o Pedro já sabia que se ele é devedor, deve ter contado para os outros, como é que ela fez com que os outros não contassem, não dedurassem antes da Betânia descobrir? Quando a Alice chegava com essa página do livro em casa, o que ela fazia? Onde ela guardava? Já essa relação, e aqui eu não sei, nem a Betânia, perguntei para a Betânia também não sabia, mas assim, e nem me interessa, veja bem, como eu estou dizendo, mais as perguntas me interessam do que as respostas, né? Que a Alice me contasse que guarda na gaveta X ou Y, não me interessa se ela lia, se ela amassava, se ela sentia o fogo, mas assim, todas essas possibilidades que agora a gente está entrando num campo, que é o campo da ficção, é muito mais interessante. Essa relação que a Alice criou com este objeto, né? Com essa possibilidade de roubar, essa questão de querer ter, e a gente pode lembrar de Felicidade Clandestina, por exemplo, de Clarice Lispector, né? Que é a menina que quer ter o livro da Renações da Narizinha, a outra não dá o acesso. A gente pode pensar na menina que roubava livros, muitos outros livros na área da ficção, mas olha só a importância disso. O quanto se perdeu um livro, mas se ganhou essas possibilidades. E olha, eu não estou incentivando que as crianças roubem os livros, não é essa a questão. Ninguém está pedindo para que o livro se estrague. Mas é muito importante a gente também saber que o livro tem vida. Que fechado ele não existe. Que aberto ele começa a gastar. Tá? Toda vez que um livro é aberto, a gente gasta ele. E, assim como a nossa vida que se gasta, morre. Então, o livro precisa ser visto como um objeto que pode, sim, morrer. Gente, vi que aqui eu já estou falando demais. Eu queria só mostrar umas fotos. Aqui sou eu lendo. Aqui eu estou lendo Atrás da Porta do Rampazzo, né, com as crianças lá no Instituto. E tem uma brincadeira que a gente faz lá, que as crianças elas tiram os sapatos por causa do escorregador. Acho que aqui não aparece escorregador, depois aparece. E que eu brinco que elas não podem se machucar. A única relação com a biblioteca é não se machucar. Né? Aqui algumas cenas, olha, no alto, né, que eu estava falando para vocês, esses movimentos que para a gente é importante, aqui os bebês brincando com as cestinhas de supermercado, porque para a gente o livro é um bem consumível, é um produto cultural. Assim como eu vou no supermercado e compro arroz, feijão, eu vou e também vou consumir os livros. Então, eu vou lá, eu vou pegar as cestinhas. A formação aqui dos professores, para a gente é muito importante, está fazendo sempre essa formação com os adultos. Aqui os direitos do leitor, que não vou fugir dessa história para a gente... E aqui eu queria falar um pouquinho o livro e a biblioteca como tecnologia, porque a gente está muito ligado a essas tecnologias agora a gente está nessa tecnologia, né? Estamos nos comunicando por meio de uma tecnologia. A gente acha que a tecnologia é sempre o celular, o computador, e que o livro e a biblioteca não são tecnologias, e eles são tecnologias. Tudo, a gente precisa lembrar que se a gente pegar uma história como a do Robinson Crusoe, né? Quais eram as tecnologias que ele tinha na época? Era pólvora, né? Lá na ilha, era uma bússola... Isso tudo era tecnologia, que hoje a gente nem acha mais que é tecnologia, né? Então, o livro
é uma tecnologia, a biblioteca também. E o Christian Jacob, que é um grande estudioso, ele diz: o poder das bibliotecas reside, enfim, em seu papel crucial na transmissão da cultura e dos saberes, né? A gente sabe que um livro ele contém o patrimônio da humanidade, né? A biblioteca é um patrimônio da humanidade, a gente precisa dar acesso. Mas as bibliotecas, elas são lugares da continuidade, mas também das rupturas da tradição, né? Porque, quer dizer, ali vai ter algo que conta um pouco a história, mas ela também precisa ter coisas que vão romper com essa história e recontar essa história. Esse papel entre tradição e rompimento, e cultura e o novo, ele é fundamental. Por isso que eu digo sempre para vocês, a gente precisa estar sempre pensando nesse espaço como um espaço diferente. Aqui são algumas imagens da biblioteca lá no Instituto, né? Eu disse escorregador, tem escorregador, que os pais ficam loucos quando chegam. No início, quando o pai chega, a criança só quer ficar no escorregador. Ele diz, mas aqui é uma biblioteca, tem que fazer silêncio, né? Ele não vai ler. Eu digo para o pai, pega o livro e vai ler. 5 minutos depois de ele brincar no escorregador, ele vai lá e senta do lado do pai e da mãe para ler. Por quê? Por que será que isso acontece? Porque todo mundo quer a atenção do outro. Todo mundo. O adulto, a criança. Bartolomeu Campos de Queiroz sempre dizia, né? A criança quer a atenção do adulto. Ela quer ser reconhecida pelo adulto, né? Pelo professor, pelo pai. Então, se ela vê o pai dando atenção, o pai e a mãe dando atenção a um objeto, ela vai querer saber o que é e vai sentar. Pode ter certeza. Façam essa experiência, tá? Que isso acontece. Então, aqui eles brincando, né? Na biblioteca, porque o nosso combinado é não pode se machucar, mas o resto pode fazer barricada de almofada, pode, né? Porque eu quero que eles tenham uma experiência boa com a biblioteca. Aqui, olha, as meninas lendo e botaram a boneca lendo, né? Quer dizer, o simulacro dessa importância da leitura para elas e para os que acompanham elas nessa fantasia. Aqui, as mães lendo, né? Então, essa possibilidade dessa relação aqui com a visitação escolar, com os menores, aqui é a Fran que trabalha lá, e eu gosto para ver que, olha, mesmo sendo o mesmo lugar, né, a gente mudando a perspectiva, né, isso é fundamental. Eu preciso fazer com que, até para quem trabalha na área da promoção da leitura, não se sinta monótono em fazer isso. Eu preciso estar em diferentes ângulos, né? Então, a gente brincava muito com isso, da exploração desse espaço. Aqui é como eu gosto de ver as estantes da biblioteca. Aqui aconteceu uma visitação escolar, aqui eles passaram pela biblioteca. Não me interessa, não tenho a menor possibilidade, gente, de eu ser feliz se eu ver a estante arrumada. Tá? Porque significa que as crianças não passaram por ali. E aí não me brilha os olhos, né? Quer dizer, eu faço todo um trabalho, tenho uma seleção incrível, mas as pessoas não acessam. Então, isso é fundamental. As pessoas que começam a trabalhar aqui também a formação de professores, até aqui é o André Neves, o ilustrador André Neves, no centro segurando o quindim, que foi uma formação. Deixa eu ver aqui se tem algumas fotos. Aqui também, uma palestra da Marina Colassante. Bom, mas o que eu queria mostrar com essas fotos? Se eu não penso esse espaço de forma diversificada, se eu não penso a formação, se eu não dou acesso, se eu não deixo mexer, né, não tem função nenhuma, porque eu sempre me pergunto, eu quero contribuir na formação de leitores. Então, eu não posso, de maneira nenhuma,
de maneira nenhuma, restringir ou fazer diferente. Bom, eu vou parar de falar, porque acho que eu falei demais. Maria Adélia, é contigo. Nós poderíamos ficar muito mais tempo falando mesmo, né, Rony? Mas eu acho que é importante, assim, dentro disso tudo que você mostrou, eu achei interessante, por exemplo, o espaço do Instituto, né? Porque, assim, muito, entre aspas, não é grande coisa, né? É uma sala enorme, Uhum. as estantes e os livros, quer dizer, tem aquilo que é essencial, espaço e livro, né? Então, eu acho que isso, eu tenho acompanhado bastante o blog do Quindim, eu acho maravilhoso, acho que é uma coisa que todos os professores, as pessoas interessadas, né, na leitura e na formação de leitores, deveriam acessar a vários cursos ali, né, que também são oferecidos, mas eu penso assim, que seria tão fácil, né, no melhor sentido do mundo da palavra fácil, encontrar nas cidades, né, nos pequenos municípios, como a maioria, né, são, espaços para leitura, né? Salas de leitura. Eu sei que houve um projeto de instalação de salas de leituras, né? Mas me parece que ele não tem sido executado a contento, foi interrompido. Isso é algo que, por isso que eu até disse lá no início, quais são as verdadeiras brigas, né, que a gente precisa. E quando eu digo isso, é os pais, porque assim, a gente sempre, a própria pesquisa Retratos da Leitura no Brasil fez, há uns 2 anos atrás, a pesquisa sobre a biblioteca escolar, por exemplo. Isso. E a biblioteca escolar tem um papel fundamental no aprendizado da criança, né? Então, quer dizer, está comprovado cientificamente que o aprendizado é enorme o aprendizado. Então, quer dizer, mostra que nenhuma escola não poderia ter biblioteca escolar. Não. Mas, por falta de entendimento nosso, por falta de entendimento da sociedade, dos pais, a gente não briga para que aquela escola tenha biblioteca. Se às vezes acontece o seguinte, chega-se para um pai e diz assim, olha, ou eu fecho a biblioteca da escola e boto uma sala de aula, porque está faltando sala de aula, e aí senão seu filho vai ficar fora da sala de aula, o que você prefere? O pai vai dizer, fecha a biblioteca. Agora, claro, ele tem esse entendimento que a biblioteca garante até 1/3 do aprendizado da criança, em português e em matemática. Porque daí ele vai dizer, não, você não pode fechar. Lógico. Então, são essas questões que eu acho que são fundamentais para a gente pensar a formação do leitor, essa complexidade, mas, como você disse, é fácil, é complexo e é fácil. Tá? Alcançar o livro, né, é uma das formas. Olha, a gente está num momento bem difícil e os professores vão entender o que eu vou falar. Só pelo exemplo, até escrevi um artigo sobre isso na minha coluna no Publish News, que é um site também ligado ao mercado, sobre a questão do PDF. A gente fala da democratização do acesso ao livro, né? Não, mas agora, nesse momento, as crianças não estão podendo ir para a biblioteca. As crianças não estão podendo ir retirar o livro. Então, e a gente não tem como mandar o livro. Então, vou mandar o PDF. Gente, o PDF não forma leitores, tá? Você pode mandar o PDF. Primeiro, acho que você não deveria mandar o PDF porque ele infringe leis e tudo, mas assim, se você mandar o PDF, você tem que entender que você não está trabalhando na formação do leitor. Porque o PDF é como eu pegar um trenzinho, passar por cima com um rolo compressor do trenzinho e entregar para a criança brincar com o trenzinho. O trenzinho não vai andar.
Essa imagem, ela é necessária por quê? Porque até agora a gente falou que a formação do leitor, e eu tenho certeza que o professor vai me defender nisso, ele vai falar que a formação tem a ver com a experiência, né? De eu abrir a página, o bebê ainda não tem a força e faz assim, né? E ainda tá, e enfia a cara, e cheira. É isso que me aproxima do objeto livre. O PDF não aproxima nada. Então, eu estou dizendo que o que tem valor ali é a palavra. A história. Então, eu não preciso alcançar um livro em PDF. Eu posso contar uma história. Então, e aí, o que acontece nisso? Se eu defendo o PDF, eu estou defendendo que não interessa a experiência. E aí a gente precisa tentar entender que se a gente está muito triste nesse momento, que as crianças não estão conseguindo ir para a escola, e a falta deste contato, da experiência entre os seus colegas, da experiência da aula, da experiência com o professor, da vivência, ela é fundamental na formação do leitor também. PDF afasta, PDF não forma. Então, para a gente dizer, é fácil e é complexo. Né? Bom, a Renata está me avisando que acabou o nosso tempo, mas eu me lembro da minha experiência como professora de literatura, dentro da sala de aula. Eu começava a contar a história para os meus alunos, e contava com o maior entusiasmo, porque sou, né, uma leitora também sempre entusiasmada, e deixava que eles fizessem a escolha de continuar lendo a história ou não continuar, né? Então, é assim que acho que nós vamos acabar essa nossa conversa, esse nosso encontro, deixando para você continuar, né, numa outra oportunidade, e para as pessoas que nos ouviram hoje, que nos viram hoje, que acessem, né, o Quindim, vão encontrar grandes projetos lá e sugestões de leituras e assim eu me despeço de você. Muito obrigada, Volney, foi um prazer enorme falar com você essa tarde e espero que você volte mesmo. Olha, eu volto, hein? Agora não tem mais como não voltar. Porque eu fiquei devendo um monte de histórias, viu? Maria Adélia, muito obrigado, Renata, a todos que fazem a FLIB, né? E parabéns pela resistência, por continuar esse trabalho. Parabéns a todos os professores, promotores de leitura, bibliotecários, pais, né? E estou disponível também. Qualquer dúvida, entre pelas redes sociais do Instituto de Leitura Quindim, entre em contato e a gente vai conversando. O importante é a troca e, assim, não acreditem também em tudo que eu disse. Tá? Isso é importante, né? Duvidem. Lembrem, a criança duvida o tempo inteiro. E construam os seus projetos de leitura na pergunta, né? E escutem as crianças. Obrigado mesmo. E até uma próxima Flip. Até. Obrigada.